Olá, bom, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei qual é o horário que você vai estar vendo e ouvindo esse vídeo, mas, de novo, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa 14ª aula, né? E hoje, sem mais delongas, né? E porque temos um longo caminho ainda a percorrer, vamos então direto ao assunto. Só para localizarmos, né? Nós estamos estudando o livro A Gênese, né? A Gênese de Allan Kardec. Estamos no capítulo 5, vendo antigos e modernos sistemas do mundo, né? Estamos dando esse passeio pela história do intelecto e do pensamento do ser humano, em como seres habitantes das árvores que desceram, fincaram os pés no chão, desenvolveram ferramentas, cresceram o encéfalo, desenvolveram a fala, observaram uns aos outros, o mundo em redor, aos astros, e criamos ciência, criamos a matemática, a música, as artes, enfim, desenvolvemos a agricultura, tecnologia, medicina, cinema, literatura, enfim, todos os aspectos da inteligência humana. Nós estamos dando, nesse capítulo 5, estamos dando uma passeada, por assim dizer, de maneira en passant, é claro, sobre o desenvolvimento do pensamento do ser humano ao longo de si mesmo e do mundo em que o cerca. Começamos a nossa jornada com Tales de Mileto, que talvez tenha sido o primeiro a usar o raciocínio puro para investigar a natureza. Depois fomos para a escola pitagórica, né, com o próprio Pitágoras, Anaximandro, Anaximenes, e findamos na videoaula 13 com Filolau. Então, dando prosseguimento a esses grandes vultos, a essas mentes, às vezes nem tão grandes assim, mas o mais importante é acompanharmos o desenvolvimento do raciocínio humano. Então, hoje, dando prosseguimento, né, ao trabalho de Filolau, que era discípulo de Pitágoras, foi o primeiro a cogitar do movimento do planeta Terra. E isso, com certeza, é muito importante. Quem prosseguiu ao trabalho de Filolau fora Heráclides, né? Então, o passo seguinte, né, após Filolau, quem deu foi Heráclides, quando sugeriu que o movimento diário das estrelas poderia ser explicado pela rotação da Terra em torno do seu eixo. Propôs também um modelo planetário onde Vênus e Mercúrio giravam em torno do Sol e o Sol, junto com os demais planetas, giravam em torno da Terra. É muito interessante, né? Já nós estamos aqui naquele período do século 5 e 4 antes de Cristo, né? E vejam já o raciocínio humano ponderando ou considerando a rotação da Terra, coisa que de onde nós estamos, né, fincados os pés na Terra, não temos como perceber esse movimento. Mas observam, eu queria que vocês atentassem para o poder da imaginação, através da observação, né? O que a observação pode conferir à mente humana, né? Passamos agora por Heráclito, né? Outro filósofo do século V a.C., e que zombava do conhecimento amplo dos pitagóricos, dizendo que isso não ensinava ninguém a ser inteligente. Apresentou um modo radicalmente diferente de explicar a natureza, em vez de considerar uma substância imutável como a origem das coisas, centrou sua atenção nos processos de mudança. Ele atentou para o movimento das coisas, né? Para ele não havia elementos dos quais as coisas eram formadas, mas sim um fluxo contínuo, um processo constante de transformação. Muito interessante porque
Deve-se a Heráclito uma frase que eu acredito que todas e todos vocês já ouviram. A frase seguinte, abre aspas, né? É impossível entrar no mesmo rio duas vezes, pois quando você entra a segunda vez, já não é o mesmo rio, né? As águas já revolveram e já passaram, então certamente você não está mais entrando no mesmo rio. Interessante o raciocínio. Podemos entender o mundo porque ele encontra-se ordenado, mas somente pela razão podemos vir a conhecê-lo. A distinção entre aparência e realidade, entre o conhecimento pelos sentidos, né? Ou seja, fruto da observação, e o entendimento pela razão, que é a teoria em si, caracteriza ainda hoje grande parte do desenvolvimento científico. Muito interessante, né? Heráclito, talvez, no seu pensamento, fora também um dos primeiros a, a fomentar que a observação por si só ela não empreende talvez o conhecimento, que é necessário outro sim, o pensamento, né? É necessário o raciocínio lógico, um pouco da razão para você concatenar os fatos, né? Muito interessante. E aí nós conhecemos um outro, né, participante dessa incrível jornada, né, que foi Parmênides, né? A tendência oposta encontra então sua expressão em Parmênides, considerado por alguns historiadores como o primeiro filósofo racionalista. Ele fez a afirmação radical de que uma mudança é uma impossibilidade lógica. Todas as mudanças, dizia ele, eram ilusões dos sentidos. Se o ser é uno, afirmou, as transformações são impossíveis. Ele queria dizer com isso que, sob as mudanças superficiais que se dão em torno de nós, há algo que realmente persiste. Não nos é dado percebê-lo com os nossos sentidos, mas podemos descobrir-lhe a existência pelo raciocínio. Ele acreditava que tudo que existe sempre existiu e nada do que existe pode se transformar em nada. Para ele, a experiência diária era uma ilusão. Os sentidos nos fornecem uma visão enganosa do mundo, uma visão contrária do que nos diz a razão, e somente pelo pensamento racional podemos chegar à verdade. É acreditada a ele a fundação da escola eleática, assim chamada devido à sua origem na cidade grega de Eleia. Interessante, né? Qualquer coincidência com a teoria da Matrix, né? Lá no filme dos irmãos Wachowski, né? Que nós não podemos ou não temos acesso à realidade última, não temos acesso à realidade verdadeira e que, na verdade, os nossos sentidos nos enganam, né? Interessante, né? Parmênides já aí no século IV a.C., né? Já fomentar esse tipo de coisa sem nenhum conhecimento prévio de neurologia, de funções eletroquímicas no cérebro, né? Ele não sabia, por exemplo, que visão, olfato, audição, todos os sentidos nos são encaminhados para o cérebro através de sinais elétricos e que realmente o que percebemos dos sentidos é uma interpretação neural. Ele não sabia nada disso, no entanto, teceu esses comentários, né? É realmente incrível o poder do pensamento humano. É genial o pensamento, com certeza é genial. Então, e agora vamos finalmente falar do homem da tartaruga, né? O homem que dizia que Euclides não poderia vencer uma corrida com uma tartaruga, né? Estamos falando de Zenão, discípulo de Parmênides, né? Parmênides, considerado por Aristóteles o fundador da dialética, né? A técnica de mostrar uma ideia que leva a uma construção e uma outra ideia leva a outra construção. Zenão de Eleia foi o introdutor do método formal de demonstração lógica na filosofia. No seu paradoxo mais famoso, Zenão afirma que Aquiles
não poderia ultrapassar uma tartaruga em uma corrida na qual a tartaruga tivesse saído na frente, pois antes de ultrapassar a tartaruga, Aquiles precisaria primeiro chegar ao ponto do qual ela partiu, mas nesse instante a tartaruga teria avançado até o ponto do qual ela partiu. Mas nesse instante a tartaruga teria avançado até algum ponto adiante. E quando Aquiles alcançasse esse ponto, a tartaruga teria avançado ainda mais, e assim por diante. Zenão foi o primeiro a nos convidar a pensar na ideia do infinito. Ele foi o primeiro a raciocinar em termos pré-geométricos de que entre dois pontos nós temos infinitos pontos. Se eu perguntar na reta real, né, a reta dos números reais, qual o ponto que vem logo depois do 1? Alguém pode dizer, é o 1,01. Outro pode dizer que é o 1,001. Uma terceira pessoa pode dizer que é o 1,0001. E aí nós podemos ficar nessa brincadeira por toda a eternidade. A reta real, né, a reta numérica real, ela é densa, ela é infinita. Zenão raciocinou nesses termos, informando que para Aquiles partir da sua origem até o ponto em que a tartaruga partiu, ele teria que cobrir um infinito inteiro. É claro que na prática isso não é verdade, né? Pois o infinito aqui é um infinito infinitesimal, e Zenão com certeza não tratou disso, né? Mas o que é mais importante é com certeza já a noção matemática do infinito, né, que Zenão começou a raciocinar. E aí o matemático Georges Cantor com certeza teceu teorias muito mais bem elaboradas do ponto de vista matemático e geométrico sobre a ideia dos infinitos. Aliás, Cantor nos demonstrou que existem infinitos maiores do que outros infinitos, e isso é muito interessante. Bom, depois de Zenão, né, de qualquer forma, como eu falei, é importante o trabalho de Zenão nessa questão do infinito, né, questão das formas, o que nos leva agora a Anaxágoras, né? Anaxágoras foi o último dos filósofos da escola de Milésia e o primeiro a residir em Atenas. Para ele, o Uno de Parmênides tinha infinitas classes de elementos, assim como infinitos elementos. Para cada qualidade existente no mundo havia um elemento. Ele acreditava que a natureza era composta por uma infinidade de partículas minúsculas que chamou de sementes. Tudo podia ser dividido em partes ainda menores, mas mesmo na menor das partículas ou das partes, ainda existia um pouco de tudo. Vejam já aqui a primeira concepção atômica, né? A primeira concepção do átomo como formador da matéria, né? É claro que Anaxágoras não pensou nisso, ele não falou sobre átomo, né? Isso se deve a Demócrito e Leucipo, que nós veremos daqui a pouco. Mas interessante, né? Já essa ideia de que o mundo seja formado por sementes, por partículas muito menores e indivisíveis. Isso é muito interessante. Depois de ter, ainda sobre Anaxágoras, né, depois dele ter examinado um meteorito, isso é curioso, né? Ele chegou à conclusão de que todos os corpos celestes eram feitos da mesma matéria que constituía a Terra. Afirmou que o Sol e as estrelas eram corpos sólidos, incandescentes, e que o Sol era maior que a península do Peloponeso, né? Lembrando que o Peloponeso é uma península que fica numa região montanhosa do sul da Grécia, que tem uma extensão de quase 21.500 quilômetros quadrados. E aí muito interessante essa conjectura de Anaxágoras, né, de comparar, ou pelo menos tentar majorar o tamanho do Sol, tomando por base o Peloponeso. Muito interessante.
e contradizendo então a ideia religiosa dos atenienses que acreditavam que os corpos celestes eram entidades divinas, né? Por essa ideia foi exilado de Atenas. Explicou os eclipses da Lua devido à sombra da Terra lançada sobre ela, mas embora tenha explicado corretamente o eclipse lunar, ele acreditava que a Terra era ainda achatada. Vejam aqui já a eterna perseguição, né, que ao longo da história da humanidade, pessoas de gênio, né, como dizia Kardec, pessoas inteligentes e que simplesmente usavam da liberdade de pensar, eram muitas vezes rechaçadas, né? Eram muitas vezes, no caso de Anaxágoras, exilado, né, expulso. Isso é o de menos, né? Quando, na pior das hipóteses, muitos eram condenados à morte, né? Como nós conhecemos na história, né? E aí sim, chegamos já nessa altura do campeonato, né? Chegamos aos atomistas, né? Demócrito e Leucipo, né? Da escola de Mileto. Então vamos acompanhar essa história, né? Nos meados do século V a.C., Leucipo de Mileto e na região seguinte, Demócrito de Abdera, apresentaram uma visão mecanicista do universo. Segundo eles, o mundo era constituído de uma infinidade de pequenos átomos invisíveis a olho nu, eternos, imutáveis e indivisíveis que se moviam aleatoriamente. Os átomos, corpúsculos sólidos, existiam em uma infinidade de formas, possuíam ganchos e engates que os permitiam combinar-se entre si, explicando assim a variedade das substâncias existentes. Uma variedade de átomos não podia se transformar em outra, embora todas elas fossem feitas a partir de uma matéria-prima fundamental chamada prótons, que em grego quer dizer primeiro. E aqui sim, né, temos a primeira ideia concisa sobre átomos, né? Átomo, que em grego quer dizer indivisível. Hoje em dia o emprego da palavra é até incoerente, né? Visto que sabemos que o átomo é divisível, né? Acho que todos que já passaram aí pela quinta série sabem que todo átomo é composto de prótons, elétrons e nêutrons, menos o hidrogênio, que não tem nêutron, né? O hidrogênio é o átomo mais simples, só possui um próton e um elétron, mas a partir do segundo elemento, que é o hélio, né? Todos os átomos possuem prótons, elétrons e nêutrons no seu núcleo. Mas é muito interessante já essa visão de átomo, né? Eu me pergunto de onde vem essa visão, de onde vem essa clara evidência, por assim dizer, de uma coisa tão diminuta, de uma coisa tão que só foi descoberto, no caso deles, da escola de Mileto, milênios depois. É realmente inacreditável o poder do pensamento humano e, é claro, né, dessa eterna simbiose, dessa cooperação mútua entre o mundo material e o mundo espiritual, porque com certeza todos esses vultos que estudam, que pesquisam, todos aqueles que são voltados a uma dada paixão, com certeza lhes têm por afinidade uma pleiade de espíritos que os ajudam e com certeza os incentivam e os espelham certas ideias, com certeza, e enfim, as ideias assim também vão aparecendo, né? Eu me lembro que Einstein dizia, penso 99 vezes e nada descubro. Deixo de pensar, mergulho em profundo silêncio e eis que a verdade se me revela. Fecha aspas. Bom, interessante é que Demócrito acreditava também na quantização do espaço e do tempo. Olha só que interessante. Chamou de ameres os menores elementos possíveis de comprimento e tempo. A divisão entre átomo e vazio era significativa, pois atribuía existência ao espaço vazio pela primeira vez. A força entre os átomos era exercida apenas pelo contato.
A vida, acreditavam os atomistas, podia ser reduzida ao movimento de corpúsculos inertes. Eles negavam a existência de um mundo espiritual. Para eles, a única diferença entre um homem e uma pedra consistia no número e no arranjo diferente de seus átomos. Os atomistas, todavia, eram de uma filosofia da natureza e não uma teoria científica baseada na observação. É óbvio, até porque não se podia conceber a observação de átomos nessa época. Até hoje, a observação de estruturas atômicas, que se dá através de microscópios de tunelamento, é algo de um intrincado tamanho. Mas então que fica Leucipo e Demócrito eram sim materialistas e a visão dele, da visão de mundo deles era essa, que é compartilhada por muitos ainda nos dias de hoje, né? E aí nós vemos nascer o espiritualismo com Epicuro. Epicuro foi que ensejou essa ideia um pouco mais espiritualista, né? Lá em meados do século III a.C., o filósofo ateniense, nascido em Samos, Epicuro, criou uma escola que, além de promover o sistema filosófico dos atomistas, adaptou esse sistema de tal maneira que ele pudesse servir para fins éticos. Epicuro disse que os átomos, além de ter tamanho e forma, como Leucipo e Demócrito haviam dito, tinham também peso. Demócrito e Leucipo descreviam o movimento atômico como determinístico. Epicuro introduziu, visando preservar o livre-arbítrio, um fator de aleatoriedade intrínseco que influenciava o movimento dos átomos de uma maneira imprevisível. Quanto maior esse fator em uma dada entidade, mais espiritual e, portanto, menos material era a sua natureza. No cume da hierarquia espiritual estava a alma humana. Olha só interessante, que nós vimos anteriormente que Demócrito e Leucipo, eles foram talvez o primeiro que também, além da ideia de átomo, né, lançaram a ideia da quantização na natureza, né? Lembra dos Améires, quando Leucipo e Demócrito afirmavam que o espaço e o tempo, na palavra deles, comprimento e tempo, eram quantizados. Olha só, já a natureza quântica do que milênios depois viria a se tornar a física quântica, de que falaremos com certeza no seu momento certo. E aí, quem entende um pouquinho de física quântica sabe que um dos fatores fundamentais da mecânica quântica é a estatística, a aleatoriedade no movimento das partículas subatômicas, que Epicuro acabou de nos traduzir esse argumento de que sim, a natureza é formada por esses diminutos átomos, mas fora do determinismo, eles não são deterministas, são regidas por leis aleatórias de movimento. E já tecendo, se vocês pararam para pensar, numa primeira divisão sistêmica entre matéria e espírito, porque Epicuro dizia que aquilo que rege a matéria é aleatório, o que traz a ordem, o que traz a finalidade e a determinação é o espírito ou alma. Muito interessante isso. E depois desse, né, depois de Epicuro, temos Empédocles, né? Empédocles, contemporâneo de Leucipo, não aceitava a ideia de um único elemento primordial. Identificou 4 elementos eternos e não criados, ou raízes, como os chamava. Ele não usou a palavra elemento, que foi introduzida por Platão, na verdade, dos quais todas as coisas materiais eram constituídas, combinadas em proporções diferentes. E esses elementos são aqueles elementos não mitológicos, mas que povoam toda a mitologia antiga, né, de que a Terra, o mundo, enfim, todas as coisas eram formados dos 4 elementos primordiais, né? Água, terra, fogo e ar. Muito interessante. Interessante também que essa ideia da formação do mundo
por 4 elementos, e muitos filósofos até nos dias de hoje debatem muito essa ideia, porque se nós pararmos para pensar, os 4 elementos, água, terra, fogo e ar, eles guardam, por assim dizer, a essência de característica das coisas do mundo. Numa visão já mais longínqua, né? É muito interessante essa coincidência do mundo do número 4. Se nós nos lembrarmos também que são 4 as forças básicas de campos da natureza que explica todo o universo, né? A força gravitacional, a força eletromagnética, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. Olha o número 4 de novo. 4 tipos de forças que essas sim, até onde se sabe nos dias de hoje, nos explicam todos e quaisquer fenômenos do universo. E a ciência hoje tem uma tentativa de unificar essas 4 forças na busca do chamado campo unificado, né, que é o santo graal da física dos dias de hoje. Então, e aí nós chegamos agora a Sócrates, né, cuja crítica racional dos fundamentos do conhecimento ocorreu em Atenas, né? Sócrates, nascido em torno de 470 a.C., foi o primeiro do grande trio que incluía Platão e Aristóteles, responsáveis pelo lançamento dos fundamentos filosóficos da cultura oriental. Ele teve pouca influência no pensamento científico porque seu interesse principal era a ética e a crítica do discurso. Seu método de crítica, a dialética, de certa forma, constitui a arte da argumentação. Essa técnica consiste em levar o opositor em uma discussão a reconhecer explicitamente as contradições que sua crença causa no argumento. Esse método não propõe solucionar problemas, mas demonstra que, uma vez examinada criticamente, as soluções propostas são inaceitáveis pela razão. É a maiêutica socrática, né? De que Jesus, inclusive, Jesus se utilizou muito desse modo de raciocínio, né? Numa das passagens registradas na Bíblia, que os apóstolos vão dizer, mestre, estão dizendo que o Senhor é o retorno de Elias, ou mesmo que o Senhor é João Batista ressuscitado. Quem tu és? Né? E Jesus, ao invés de responder, responder categoricamente, ele responde com uma outra pergunta. E tu, o que dizes tu quem eu sou? Essa é a lógica socrática, a maiêutica socrática. É você entabular um discurso onde uma pergunta leva a outra pergunta, e essa outra pergunta leva a outra pergunta, e aí no final você chega a uma conclusão através da negação do fato inicial. Na negação, no caso de Jesus, ele, por exemplo, não podia ser João Batista, uma vez que eles conviveram juntos. Né? Era tolice afirmar que tenha sido ele o retorno do João Batista. Então é isso, é você entabular um raciocínio de perguntas e respostas num ciclo até que você chegue a uma contradição. E aí essa contradição vai estar sempre junta daquela premissa que vai ser a razão ou contra-razão ou incorreção. E Sócrates foi o obrigado a beber cicuta, né? Foi outro condenado à morte por pensar. Mas não vamos entrar, pelo menos não agora, na vida mais detalhada do Sócrates, porque não é nosso objetivo no momento. Mas chegaremos no ponto de termos que falar com um pouco mais com muito mais detalhes sobre a vida desse nobre, desse espírito luminoso mesmo. E aí chegamos em Platão, né? Talvez um dos maiores discípulos de Sócrates. Né? Inclusive, para alguns filósofos, como Heráclito, Anaxágoras e os pitagóricos, a realidade última é a forma subjacente das coisas, enquanto tudo aquilo que vemos, ouvimos e tocamos nada mais é que a aparência externa dessa realidade.
Assim, o mundo dos sentidos, ou o mundo das aparências, é apenas uma cópia imperfeita dessa realidade subjacente. Embora a percepção sensorial seja nosso primeiro contato, mesmo que de um modo imperfeito, com esta realidade, a razão é que, em última análise, venha a entender como as coisas realmente são e nos permite explicar o mundo das aparências. E aí, quem sistematizou toda essa visão, quem realmente conseguiu organizar e dar forma a esse arcabouço de pensamento, né, de que as formas, os sinais, ou seja, tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que ouvimos, tudo aquilo que cheiramos, tudo aquilo que provamos e tudo aquilo que tocamos, não nos diz a realidade. Nos dá uma descrição, claro, do mundo, e é uma descrição muito valiosa e, na maioria das vezes, sensata, nos conduzem no mundo em que vivemos, mas, segundo esses filósofos, essa análise sensorial não traduz a realidade última. E coube a Platão sistematizar essa ideia, mas vamos por partes, né? Vamos por partes. Então vamos conhecer um pouquinho da vida de Platão, cujo nome real era Aristócles. Aristócles. Platão era o nickname dele, né? Era um apelido, porque Platão ele tinha as omoplatas muito largas, sabe aquele físico de nadador olímpico que tem as omoplatas, os ombros muito dilatados? Platão era mais ou menos assim, daí o nome, o apelido dele, Platão. Então, Aristócles, mais conhecido como Platão, que viveu que viveu de 427 a 348 a.C., discípulo de Sócrates, fundou uma escola, a Academia, que recebeu esse nome em homenagem ao herói grego Academos, onde jovens podiam se dedicar a estudos avançados. A academia era o centro intelectual da vida grega e pode ser considerada a primeira organização institucional de pesquisas científicas. Podemos dizer que a sua filosofia, né, a filosofia de Platão, centra-se num objetivo principal: a suposição de haver conhecimento independente de fatores circunstanciais. Seu objetivo era o conhecimento das verdades essenciais que determinam a realidade, ou seja, a teoria do universo. Então, Platão foi o primeiro que, de maneira sistêmica, de maneira matemática, de maneira inclusive geométrica, que tentou discernir e separar a forma do conteúdo, a aparência da realidade. Ele foi o primeiro que estabeleceu essa linha de raciocínio, né? Platão aceitava, a crença da reencarnação, pois ele afirmava que primeiro percebemos as formas em uma existência anterior, onde a alma não estava sujeita às imperfeições dos corpos. Ele acreditava também na existência de uma mente externa, um artesão divino, que é o tal do demiurgo, né? Que atuava como uma força ativa, impondo a ordem das formas, ideias à matéria informe, que servia de receptáculo dessas formas. O conceito de realidade de Platão é bem ilustrado no paradoxo da alegoria da caverna de Platão. Então vejam só, Platão acreditava na reencarnação, acreditava que a realidade do ser humano é a alma, o corpo que nós tanto cultuamos e que tantos materialistas consideram. Aristócles, o nosso Platão, entendia que era secundário, e a alma é que é o ser real. E acreditava ainda que essa alma era guiada por uma consciência subjacente, por uma consciência também lado a lado, que lhe guiava, que o ensinava e lhe tirava dúvidas, né? De certa forma, que seria o demiurgo. E mais ainda, olha que interessante, quando Platão afirma que
No mundo espiritual, na realidade espiritual, é que a alma, o espírito, tem o primeiro contato com as formas, vê a forma, interpreta. E quando ele encarna, quando ele toma posse do corpo, aí sim ele entra em contato com essa matéria e lhe dá significado. E aí, em algum momento desse caminho, nós perdemos essa noção de divisão, o que leva muitos e muitos de nós a achar que a matéria é que é a realidade. Muito interessante estudar essa óptica, esse ponto de vista, através do mito da caverna. Muito interessante. O mito da caverna, de Platão, é mais ou menos assim. No intento de explicar a realidade das aparências, Platão estabelece uma experiência de sensações. Ele imagina que uma pessoa está no fundo de uma caverna, a caverna só tem uma entrada, e essa pessoa ela está aprisionada, ela está acorrentada no fundo dessa caverna. E ao lado dessa pessoa que está acorrentada tem uma fogueira. Tem uma fogueira aliás, perdão, na entrada da caverna tem fogueiras, enfim, tem uma fonte de luz na entrada da caverna e no lado exterior da caverna passam animais, passam pessoas, a vida corre normalmente. A pessoa que está acorrentada, ela não pode, outro detalhe, ela sempre foi acorrentada, né? Essa pessoa sempre foi acorrentada no interior dessa caverna. Ela nunca viu o mundo exterior, então ela não conhece ninguém. Ela acha que o mundo é composto só por ela mesma, a caverna e a fogueira. No entanto, na entrada da caverna, as pessoas passam, carruagens, bois, cavalos, soldados, pessoas do dia a dia passam, e como tem luz na entrada da caverna, essa luz ela projeta as sombras desses transeuntes na parede interior da caverna. Então, tudo que esse prisioneiro vê são essas formas disformes passeando na parede da caverna. E ela acha que isso é a realidade. Essa é uma maneira, um tanto quanto metafórica, de Platão nos dizer que o que nós enxergamos... Bom, a síntese da caverna, do mito da caverna, né? da alegoria da caverna, a essência é dizer que as formas que nós vemos, os sons que ouvimos, aquilo que o tato e as sensações sinestésicas nos confere, aquilo que cheiramos, são sombras. Não dizem a realidade. A realidade é algo muito maior, muito mais amplo. Quem tiver curiosidade, dê uma olhadinha, dê uma leitura no Platão, nesse grande filósofo e nessa alegoria da caverna, porque ela tem muito a nos dizer. A alegoria da caverna simplesmente nos abre os olhos para entender que, e aí agora diretamente dirigido à filosofia espírita, é como se o mundo em que nós vivemos, o mundo material, seja a caverna. Nós estamos presos e estamos muito acostumados com tudo o que nós vemos e percebemos aqui nesse mundo. E não desconfiamos que tudo que nós vemos, que tudo que nós sentimos, nada mais são do que projeções de uma realidade que aí só o mundo espiritual pode nos conferir. É muito profundo, podem ter certeza, é muito profundo. Temos em Platão, né, um dualismo de mundos, né? O real e o aparente, e dois tipos de conhecimento, né? O racional e o empírico, quer dizer, o prático, né? Um dos objetivos da sua filosofia é chamar a atenção para o contraste existente entre esses dois mundos e mostrar a necessidade de se afastar dos meros fenômenos para a investigação da verdadeira realidade que só nos vem através do pensamento, da dedução e, segundo ele, para geometria, né? Aliás, podemos interpretar o mundo das formas de Platão como o mundo da matemática, né? É uma outra forma, né? Porque tudo é matematizado.
qualquer objeto, qualquer fenômeno, tudo que acontece na natureza, você pode interpretar através de uma equação. E essa equação interpretada como uma função lhes dá um gráfico, que em muitos dos casos, em quase todos, é uma figura geométrica, inclusive, através de um sólido, através de uma curva, através de uma superfície. Então, podemos realmente interpretar o mundo das formas de Platão como o mundo da matemática. A matemática tinha lugar de destaque na sua filosofia. A opinião de que conceitos matemáticos podem existir em um sentido intemporal e independente do mundo físico é por essa razão chamada de platonismo. Inclusive o físico Roger Penrose, um dos maiores físicos da atualidade, ele está vivo ainda, né? Ele diz que, citando Roger Penrose, Platão parece ter previsto, tendo como base as raríssimas evidências então existentes que, de um lado, a matemática deve ser estudada e compreendida por si mesma, e não devemos querer uma aplicabilidade totalmente exata aos objetos da experiência física. Do outro, que o funcionamento do mundo externo, concreto, só pode, em última análise, ser entendido em termos da matemática precisa. É o mundo matemático, né? É o mundo das formas, é que, na verdade, quando você estuda matemática, você percebe que eu também acredito nisso, como físico, acredito que a matemática é a base de sustentação de todo pensamento. E se tudo vem do pensamento, a matemática com certeza é a base, eu não digo da realidade, mas da compreensão dessa realidade. A matemática é a linguagem da natureza, e isso já supera muitas coisas, muitos padrões, muitos preconceitos, porque aí, sendo a matemática a linguagem da natureza, ela não traz privilégio a nenhuma nação, não traz privilégio a nenhum povo, pois a matemática é de acesso a qualquer pessoa, de qualquer país, de qualquer cultura, de qualquer classe social, de qualquer sexo, não importando as preferências de qualquer ordem da pessoa. Se você gosta de matemática, você pode estudar matemática. E estudando matemática, você está apto ou apta a compreender, a entender que você está de posse agora de uma linguagem. É como a natureza fala. Aquilo que vemos engana aos olhos. A matemática não, nos mostra o mundo real. Era esse o pensamento de Platão, com certeza. Muitos pensam assim, eu mesmo penso, um bom bocado do meu raciocínio, ele vem dessa interpretação matemática das coisas. Muitas pessoas pensam assim, mas enfim, muitas, e talvez a maioria nem liga e nem dá bola para isso, né? Mas influenciado pelos pitagóricos e por algumas ideias dos atomistas, Platão compôs sua teoria física da constituição do universo, baseada em um modelo geométrico. Enquanto com Pitágoras a física era aritmética, com Platão ela se tornou geométrica, né? No modelo cosmológico de Platão, a Terra era uma esfera perfeita, e em torno dela havia uma envoltória esférica, né? A esfera celeste. Definiu vários círculos nessa esfera, o círculo do Sol, da Lua e dos planetas. Todo movimento devia realizar-se em círculos perfeitos e com velocidade uniforme. E é interessante, né? Não existe talvez outro exemplo na história do pensamento de persistência tão obstinada, tão obcecada no erro, como a ilusão do círculo, que emperrou a astronomia durante mais de 2 milênios. Né? Essa persistência de que o círculo é a forma perfeita, a esfera é o sólido perfeito.
Simetricamente, matematicamente, sim, está perfeito por questões simétricas. Mas daí a querer abranger, daí a querer transcender e afirmar que todo e qualquer movimento no universo, para ser perfeito, tem que ser circular, todo corpo no universo, para que seja perfeito, tem que ser esférico. Daí já é uma extrapolação muito grande, já é uma projeção sem nenhum contexto real, né? E isso levou a uma compreensão errônea do universo por muito tempo, né? Nós vemos aqui que Platão foi um dos primeiros a compreender os astros do espaço como esferas perfeitas. Essas esferas perfeitas moviam-se em círculos concêntricos, também perfeitos, né? Lá na frente, nós veremos que Cláudio Ptolomeus, né, usou dessa base, bebeu dessa fonte, lá na sua maravilhosa obra, o Almagesto, né, para explicar os céus, né? Explicar a conjunção e movimento dos astros, mas sempre com essa ideia persistente do círculo, da esfera. Né? Muito tempo se levou para o homem perceber que as trajetórias podem ser curvas, podem ser elipsoidais, podem ser hiperbólicas. Né? Mas, enfim, vamos continuar com a nossa jornada, né? Com a nossa jornada. Então, terminando, a última coisa que se tem para dizer nesse momento de Aristóteles, né, é que no seu livro 10, ele fez muitos livros, publicou muitas obras, e no seu livro 10, do seu tratado Leis, ele lista 10 tipos diferentes de movimento, entre eles revolução, locomoção, combinação e separação. O último movimento é o movimento espontâneo, o princípio da vida e do espírito. Para ele, o princípio do automovimento, da vida e do espírito era a base de todos os processos físicos. A realidade física era dotada de movimento porque a natureza tinha uma alma imortal. Força era concebida como algo intrínseco na matéria, porque a matéria tinha alma. Ele acreditava que os semelhantes se atraíam. Terra é atraída por terra, fogo pelo fogo. Tudo que é criado deve, por necessidade, ser criado por uma causa, pois sem uma causa nada pode ser criado. Ainda com respeito à geometria, né, que Platão era um geômetra de paixão. Certa vez ele diz acerca das formas, das coisas, da natureza e do universo, Platão afirmara: Deus geometriza sem cessar. Deus, como criador de todas as formas e de tudo, né, atribuiu ao próprio raciocínio divino a uma característica geométrica. Esse era Platão, que muito realmente influenciou o pensamento físico, o pensamento matemático, principalmente voltado para a geometria. E, na verdade, no contexto espírita, né, se nós formos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, antes da introdução, na introdução, tem um resumo da filosofia de Sócrates e Platão. Claro que era um resumo, esse resumo filosófico era no tocante a questões espirituais, né? Não há muito questões de física, como vemos Platão aqui já identificando o conceito de força, já falando da lei das atrações, embora de maneira incorreta, mas, como eu digo, tenhamos muita calma, muita generosidade e compreensão, porque nós estamos falando de um pensador que ele viveu no século IV antes de Cristo. Então é preciso muito levar em consideração isto. E aí fica Platão realmente esse ícone do pensamento filosófico que
com certeza traz até os dias de hoje influência. Está lá, Evangelho segundo o Espiritismo. Vejam lá que tem um resumo da sua filosofia lá, entendendo que Jesus, inclusive, bebeu dessa fonte. Jesus, com certeza, estudou Platão, estudou durante a sua vida os relatos desse grande filósofo, porque muitas coisas, muitas das verdades que Jesus nos afirmou, vem também da filosofia de Platão. É só estudar com mais detalhe, com mais acuidade. E agora chegamos em Aristóteles, o ápice, né, da filosofia grega, por assim dizer. Aristóteles, que aliás ele foi nomeado muito tempo depois pela Igreja Romana para ser a sabedoria divina, né? Ou a representação da sabedoria divina. A humanidade, pelo menos a humanidade ocidental, chegou a uma época na qual, se Aristóteles afirmava-se o seguinte: se está de acordo com Aristóteles, então está correto. Vamos nós então. E isso se ecoa até aos dias de hoje, tá? Em muitos aspectos. A filosofia grega teve seu auge com Aristóteles, que nasceu em 384 a.C., em Estagira, uma cidade grega na Macedônia. Ele teve uma educação excelente. Seu pai era médico de Amintas, rei da Macedônia, e avô de Alexandre. Com 17 anos foi enviado para Atenas para estudar com Platão, onde ficou durante 20 anos até a morte do grande mestre, né, Platão. Viajou durante vários anos até que regressou à Macedônia, onde se tornou tutor do jovem Alexandre. Alexandre, o conquistador. Alexandre, o fundador da Alexandria, o fundador dos Jardins Suspensos, aquele que, antes de completar 19 anos, conquistou o mundo inteiro. Olha só, esse Alexandre, filho do Filipe II, da Macedônia, teve como professor, vejam bem, Aristóteles. Não é pouca coisa não. Então, quando Alexandre subiu ao trono, voltou a Atenas e lá fundou uma escola, o Liceu, né? Quando Alexandre voltou ao poder, foi o Aristóteles, né, que retornou a Atenas, e lá ele fundou uma escola conhecida como Liceu, né, que veio a ser conhecida como escola peripatética, devido ao nome do caminho no jardim, peripatos, era o caminho do jardim. É que Aristóteles tinha um modo de ensinar aos seus alunos muito interessante. Diametralmente diferente do modo de hoje, né, onde o professor, o mestre, o lente fica de pé no púlpito, né, e os alunos sentados. Aristóteles tinha um modus operandi diferente. Aristóteles ficava caminhando por entre os jardins, por entre as dependências da escola, e os alunos perseguindo ele na caminhada, e aí durante essa caminhada se estabelecia grandes diálogos, grandes ensinamentos, e com certeza era algo muito dinâmico, né? Aristóteles foi o primeiro filósofo a apresentar um sistema compreensivo do mundo, partindo de umas poucas suposições básicas, se pôs a explicar de uma maneira racional todos os fenômenos físicos conhecidos. Seu trabalho representa a primeira tentativa de uma descrição do universo físico em termos de argumentos lógicos, baseados em suposições simples e observações da natureza. Ele enfatizou a necessidade da filosofia começar com as experiências sensoriais ou dados do mundo real e, a partir delas, proceder para regras gerais. Então, olha só, ele acreditava que... Acho que nasce a ciência daí, a ciência empírica. De certa forma, ela nasce um pouco daí, porque a sugestão de Aristóteles era observar o mundo, observar tudo que nos cerca e aí começar a deduzir coisas, começar a elaborar ideias, ou seja, fomentar hipóteses para a explicação
dos fenômenos, né? Ele, né, o Aristóteles, foi um escritor prolífico, sua obra é variada e numerosa. Escreveu sobre lógica, física, matemática, biologia, ética, política e retórica, mas infelizmente a maior parte de sua obra se perdeu lá na Biblioteca de Alexandria, que foi saqueada e destruída, né? Boa parte de seu trabalho foi dedicada à biologia, sendo o primeiro a introduzir o conceito de classificação dos animais e o método de observação controlada nas ciências biológicas. Em seu trabalho, fez referências a mais de 500 espécies diferentes de animais. Ele abriu vários ovos fecundados de galinha em dias sucessivos para descobrir a sequência do desenvolvimento dos órgãos, desde o embrião até o pinto formado. Ele não acreditava em superstições. Por exemplo, acreditava que os sonhos eram o resultado do pensamento subconsciente e desconforto corporal, e não mensagens do espírito. Apesar de ter feito várias observações de fenômenos da natureza, não colocou em tese tudo aquilo que disse. Então, olha só a natureza do raciocínio de Platão, né? A natureza da sua... o cientificismo dele, né? De observar, captar os dados, e sim, ele bebeu da escola platônica também, tinha certeza de que esses dados eram somente dados, não traziam neles por si só a realidade subjacente, mas eles eram, e como de fato são, importantíssimos para a confecção das ideias, para a confecção das teorias, hipóteses que estas sim explicam o mundo da realidade, né? Sua concepção do universo era teleológica, isto é, concebia-o como governado por uma finalidade. A ciência moderna teve um sucesso enorme no entendimento do universo, mas o preço pago por esse vasto conhecimento foi o de ignorar deliberadamente a questão de propósito, que era tão importante para Aristóteles. E é verdade, grande parte do desenvolvimento científico hoje, grande parte do encadeamento de ideias para explicar o desenvolvimento do universo, desde o Big Bang até os dias atuais, é como se todo esse encadeamento, isso para muitos físicos, muito matemáticos, é como se todo esse encadeamento fosse desproposital. Ele fosse simplesmente aleatório, como se o próprio Big Bang, embora não se explica como ele ocorreu, só explica que ele ocorreu, mas como ele mesmo fosse obra de uma aleatoriedade, não está aqui um propósito. E o problema de não haver propósito, e aí para nós que somos espíritas, peço perdão se alguém que estiver nos ouvindo não o for, não espírita, aliás, perdão, até mais do que isso, para nós que por sermos espíritas somos espiritualistas, ou seja, acreditamos na realidade do espírito, e aí não só espíritas acreditamos nisso, nossos irmãos católicos também creem, os nossos irmãos evangélicos também creem, e os nossos irmãos de muitas outras tendências teológicas também acreditam nisso. E é nesse contexto que destoa do materialismo puro que eu estou falando, né? É que todos nós, espiritualistas, católicos, espíritas, evangélicos, acreditamos no propósito. Acreditamos que a criação é um ato de propósito. Porque a questão do propósito ela é muito importante, porque o propósito ele pede a presença de um criador. Pede a presença de alguém que teve, ou algo, né? Não vamos entrar nessa questão, mas o propósito ele pede a existência de uma entidade, de um ente com propósito. Quando você diz que todo o universo surgiu e desenvolver-se e está e permanece nessa sua dinâmica até os dias de hoje sem nenhum propósito, ou seja, por mera aleatoriedade, por mero contextos estatísticos conformados a situações de espaços de fase do momento,
perdão a minha linguagem um pouco mais sofisticada a esse respeito, mas é a síntese da maneira de se pensar na criação do universo como um evento aleatório. É muito diferente de você pensar, como eu penso, por exemplo, que não que esse mecanismo aleatório não tenha sido utilizado matematicamente, mas que sim, que houve um criador. E como houve um criador, ele o criou com um propósito. Eu acredito piamente nisso. Mas, enfim, nós não estamos em uma luta, né? Nós não estamos em um embate. Nós estamos, talvez, fazendo um exercício de percepções. E nas nossas percepções nós haveremos de chegar a resultados. E esses resultados, com certeza, despertarão na nossa mente, no espírito criativo e pensativo também que somos, nos levará com certeza àquilo que estamos buscando e que um dia descobriremos, né? Que é a verdade. Afinal de contas, esse é o objetivo da ciência, esse é o objetivo da religião também. Bom, e assim nós encerramos a nossa videoaula de número 14. Na próxima aula nós abordaremos mais um pouquinho sobre a lógica aristotélica, que é muito importante esse debate. Fiquem com Deus, beijo no coração e até lá.